Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim, olha. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, o Nicodemos aqui, ele era um fariseu. Aí você pode perguntar, o que é um fariseu, irmã Lucélia? O fariseu, ele ostentava ser aquela pessoa santa, ser aquela pessoa de Deus, aquela pessoa que faz tudo certo, né? E tem gente assim, né? Se acha cheio da sabedoria, acha que só ele está certo. Ele vivia no Sinédrio, era um membro do Sinédrio, era um homem rico, era mestre, né? Tinha o conhecimento terreno, porém ele foi buscar Jesus. E ele foi buscar Jesus de noite. Por que ele foi buscar Jesus de noite? Porque ele não queria que os outros colegas dele, que a alta sociedade, visse ele falando com Jesus. Porque ele era considerado mestre. Era considerado um homem cheio de conhecimento. Só que ele viu que Jesus, ele falou para Jesus, ele reconheceu: Jesus, tu és mestre. E Deus é contigo para fazer todos esses sinais. Para fazer os sinais que tu fazes, Deus é contigo. Ele reconheceu isso, né? Que os sinais vão seguir aqueles que creem. Ô irmã Lucélia, como que eu posso orar pela pessoa? Eu posso orar? Pode. Mas como que eu oro e ali Deus já opera os sinais, já cura, já liberta imediatamente? Primeiro, pela fé. Segundo, se eu creio, às vezes até pela tua própria fé, Deus vai operar o milagre na vida da pessoa. Glória a Deus, porque está escrito: os sinais vão seguir aqueles que creem. Glória a Deus. Então eu tenho que crer na palavra, crer no Filho de Deus, e aí os sinais vão me seguir. E outra coisa, quando Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre, assim também temos que ser nós, saber que nós temos que aprender com o mestre Jesus. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com Jesus. E Jesus falou para Nicodemos, versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ô Nicodemos, não importa se você é mestre, não importa se você é um político, não importa se você é um artista, não importa se você é a pessoa mais humilde do bairro, não importa, todos precisamos de salvação. Todos têm que nascer de novo. E Jesus estava falando do quê? Do novo nascimento. Olha aqui no versículo 4. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus quis dizer, irmão Lucélia? Quis dizer que nós temos, primeira coisa, ouvir o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu tenho fé? Quando eu paro para ouvir a palavra de Deus, aí a fé vai ser produzida no meu coração. Ela vai ser aumentada, ela vai ser crescida, ela vai ser fortalecida no meu coração. E quando eu creio, eu coloco em prática. Então por isso que Jesus disse: tem que nascer da água. E
então eu vou fazer aquilo que Ele me ordena. Eu vou me batizar, eu vou confessar minha fé para Deus e para quem quer que seja, que o meu Senhor, o meu Salvador é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, quando eu nasço de novo, eu confesso a minha fé. E um dos símbolos que eu fiz a minha confissão de fé é no batismo nas águas. Glória a Deus. Então, eu faço a minha confissão de fé. Mas para por aí? Não. Eu tenho que obedecer a palavra, buscar de Deus em obediência, porque o próprio Jesus Cristo vai te batizar com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E como que Jesus batiza? Aqueles que é obediente à sua palavra. E nós temos que buscar esse batismo. Glória a Deus. Vamos ver, deixa marcadinho aqui que a gente vai voltar. Vamos em Atos capítulo 10, que aí nós vamos ver que, mas eu tenho que batizar nas águas para depois ser batizada no Espírito Santo? Não. Não é necessariamente isso. Mas eu tenho que obedecer a palavra e crer nela. Glória a Deus. Atos capítulo 10. Vamos ver um homem aqui que também precisava do novo nascimento. Atos capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Nós vamos falar do Cornélio. Versículo 1 até o 6, e depois a gente finaliza. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Agora esse daqui era um centurião, era um homem da corte italiana, era um político, né? Tinha soldados, né? Tinha um grupo de pessoas sob o comando dele. Olha que a Bíblia fala dele. Era um homem piedoso, temente a Deus e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele era um homem que ele tinha um temor no coração. Ele era bondoso, ele ajudava os pobres, ajudava os necessitados. Ele orava a Deus, ele temia a Deus, ele orava, fazia oração contínua, ele ajudava os pobres. Era um homem que tinha temor, mas faltava algo para esse homem. E às vezes esse algo está faltando para nós. Versículo 3: E este, quais a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com o servo Simão Curtidor, que tem em sua casa junto do mar. E ele te dirá o que deves fazer. Faltava algo para Cornélio. Era bondoso, era piedoso, orava, todo dia orava. Era um homem bom, era um homem que temia a Deus no seu coração. Mas não importa se você já faz muitas. Tem gente que fala assim: se eu ajudo os pobres eu já vou para o céu. Se eu faço bondade, eu já vou para o céu. Não. Porque senão Deus, não precisava Deus mandar um anjo aqui e falar para Cornélio: manda chamar Pedro porque falta algo para você. Eu já tenho achado graça nas suas orações, eu tenho achado graça em tudo que você tem feito, está tudo em memória de mim, mas você precisa de uma coisa. Você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer Jesus Cristo, você precisa ter esse encontro com Jesus verdadeiramente. Manda chamar Pedro, o meu discípulo, o meu apóstolo. E ele fez tudo conforme o anjo falou. Ele mandou 2 servos, foi lá buscar Pedro. Pedro veio, Pedro chegou e ele contou tudo para Pedro o que tinha acontecido. E ali Pedro revelou para ele e falou: olha, Jesus não faz acepção de pessoas, não importa se é político, se é artista, se é rico, se é pobre. Todos têm que ouvir o Evangelho, todos têm que crer no Filho de Deus para ser salvo.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho da salvação, não tem outro caminho. Mas eu já sou bondoso, eu já faço bem, eu já ajudo os pobres, eu já ajudo o necessitado, eu já vou direto para o céu. Não, se você precisa ter um encontro com Jesus, glória a Deus, porque Jesus, Ele é a porta da salvação. Versículo, vira a folha aí, versículo 44. Pedro chegou, Pedro pregou sobre Jesus Cristo, Pedro falou tudo o que aconteceu com Jesus. Jesus foi pregado na cruz para reconciliar a humanidade com Deus. Pedro pregou os milagres de Jesus, pregou a ressurreição de Jesus, tudo Pedro pregou. Olha aqui no versículo 44 que está dizendo: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os que ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo? O que Pedro estava falando aqui? Eles já eram tementes a Deus, só que eles não conheciam Jesus Cristo. Eles não conheciam o Novo Testamento. Eles não tinham ouvido falar de Jesus. Eles não tinham ouvido falar que tinha que ser batizado, que tinha o Espírito Santo. Eles não tinham ouvido falar. Então o anjo deu visão e falou: manda chamar Pedro, porque Pedro vai ensinar tudo o que falta para você. E ele foi ensinado. Pedro chegou lá e pregou lá o evangelho para eles, pregou tudo sobre Jesus Cristo, pregou sobre a ressurreição e a vida, pregou sobre a salvação para eles. Pedro nem tinha terminado a pregação, o Espírito Santo já se derramou sobre eles. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados com o Espírito Santo, todos estavam falando em língua de mistério. E Pedro falou: o que falta agora? Falta o batismo nas águas. Geralmente a gente, vem para Cristo, ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus, aí passa pelo batismo das águas, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Mas ali Deus inverteu a ordem. Eles estavam tão cheios de fé ali, que o Espírito Santo já batizou eles com línguas ali, falando em línguas, já encheram o coração deles de alegria ali, ou com a presença dele ali, e todos foram batizados. E aí Pedro falou: agora falta batizar nas águas. E todos foram batizados nas águas, e todos creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Então, aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo tem que buscar. Eu já sou batizado nas águas. Ótimo, glória a Deus, um passo, um ponto. Já confessou sua fé. Agora, o que eu tenho que fazer, irmão do céu? Eu tenho que buscar o Espírito Santo. Eu tenho que falar: Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero ser cheio da tua presença, eu preciso de ti. Nós estamos no ministério do Espírito Santo, porque Jesus ressuscitou, está à destra do Pai, e Jesus falou: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha e vos ensine todas as coisas, vos guie em toda a verdade. Então hoje quem dirige eu e você é o Espírito Santo. Hoje quem convence eu e você da verdade, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então eu tenho que buscar a presença do Espírito Santo. Falar: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado, eu quero sentir a tua presença. E aí você pode dizer para mim: mas irmão Célia, como que é o Espírito Santo? Quem é ele? Como que eu vou saber que é o Espírito Santo que está na minha vida? Irmãos, é isso que nós vamos aprender agora. Volta lá em João 3, para a gente dar continuidade, porque Cornélio falou a mesma coisa. Como que eu vou nascer de novo? Que história é essa? E Jesus explicou para o Cornélio. E diz assim, versículo 6: o que é nascido da carne é carne,
O que é nascido do Espírito é... O que Jesus quis dizer? Nós nascemos desse mundo da carne. No ventre da nossa mãe, nascemos, somos carne. Nascemos da carne, certo? Mas eu não posso viver assim o resto da minha vida. Eu tenho que nascer do Espírito. Você está entendendo? Eu tenho que nascer da água, que é da confissão da fé, que eu creio em Jesus, que eu recebi o Evangelho, eu creio nele, e também tenho que nascer do Espírito. Por quê? Porque se eu viver só da carne, eu só vou entender das coisas desse mundo. Eu só vou entender das coisas do mundo, das coisas terrenas, mas eu não vou desfrutar das coisas espirituais. Por isso que eu tenho que buscar. Eu tenho que nascer da água, que é do batismo, creio em Jesus, mas eu também tenho que nascer do Espírito para discernir as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. A carne guerreia contra o Espírito. A carne nos inclina para fazer as coisas que é o contrário às coisas de Deus. A carne nos inclina a pecar. A carne nos inclina a não orar, a não vir para a igreja, a não obedecer a Deus. A carne te leva para as coisas desse mundo, para a prostituição, para os vícios, para as coisas erradas. A carne sempre vai te inclinar para as coisas do mundo. Mas aquele que é nascido do Espírito, o Espírito Santo vai te inclinar para quê? Para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter os frutos do Espírito. Que fruto é esse? É a paz, é a alegria, é a mansidão, né? É a fé no seu coração, é o domínio próprio. Tem aquela pessoa que veio para Jesus, ela brigava, ela batia a boca, ela queria, fazia aquelas coisas, mas quando ela nasce da água e ela nasce do Espírito, ela muda, ela é transformada. Ela não faz mais as coisas que ela fazia antes. Ela se torna o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas passam e ela faz tudo novo, conforme Jesus ensina e capacita. Glória a Deus. Versículo 7, Jesus falando para ele: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os nascidos de Deus, os nascidos do Espírito, é guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. Você não faz mais as coisas que você fazia antes. Você ora a Deus, o Espírito de Deus vai, a palavra vem, o Espírito Santo põe no teu coração, faz assim, e você faz, e as coisas vão andando tudo para frente, tudo vai dando certo. O filho aquele que é nascido de Deus, não volta a pecar. Todo nascido de Deus não vai cair lá no pecado, porque é nascido, está cheio de Deus. Glória a Deus. Aí está falando aqui, olha, o vento assopra onde quer. E Mano Célia, eu mesmo falava assim, eu na minha mente falava, o Espírito Santo é a pomba. Lembra quando Jesus foi batizado? Não desceu a pomba sobre Jesus? Na minha cabeça, o Espírito Santo é uma pomba. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus veio. Primeiro Deus mandou os profetas. Depois Deus mandou Jesus, o Filho dele. E agora nós estamos no ministério do Espírito Santo. Quem está aqui na terra agora para convencer o homem? O Espírito Santo. E nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Porque Ele vai revelar para nós todas as coisas. Ele vai dar revelações para nós. Ele vai dar discernimento para nós do tempo, do modo, do período que nós estamos vivendo. Ele vai nos alertar e dar livramento. É Ele hoje que está operando aqui em nós. Glória a Deus. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. E Ele é como o vento, aqui está dizendo. Você já viu o vento? Quem já viu o vento? Ninguém nunca viu o vento. Esse vento. Mas você pode sentir o vento. Você consegue segurar o vento? Ninguém também consegue segurar o vento. Mas você consegue sentir o sopro do vento. Assim é o Espírito Santo.
Você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Mas se você buscar a presença dele, ele vem como um vento tempestuoso, como uma sopro, como Jesus soprou nos discípulos lá. Ele soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Ele vem como esse vento e ele enche a minha vida, enche a tua vida, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de paz. Você transborda, você se torna uma pessoa fortalecida. Você que não entendia nada começa a entender as coisas de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo faz você discernir todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho? Quem que Jesus estava falando aqui? Ô Nicodemos, você é mestre dos fariseus? Os fariseus acham que é santo, que é perfeito, só eles vão para o céu. Vocês não são mestres? Se eu estou falando de coisas aqui para você compreender, uma linguagem terrena, você não está conseguindo compreender? Imagina se eu for falar das coisas espirituais. Tem coisa que às vezes Deus fala com você, que não adianta você conversar com qualquer pessoa, que eles não vão entender, vai ser loucura. Mas se você conversar com uma pessoa que é espiritual, ela já vai discernir, vai falar: Deus quer falar isso, Deus quer falar aquilo. Aí você fala: olha, é isso mesmo, vem isso no meu coração. Não é verdade? Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai revelar o nosso coração. E ele diz mais, versículo 11: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. O que Jesus está querendo dizer? Ô meu amigo, minha amiga, o que você sabe, o que você já aprendeu, passa para frente. O que você já viu Jesus fazer na tua vida, na vida de alguém, fale, passe para frente. Seja minha testemunha. Ô Nicodemos, você viu os milagres? Porque Nicodemos não foi para lá porque alguém falou que Jesus é bonitinho. Não, Nicodemos foi procurar Jesus de noite porque ele viu os sinais. Ele viu os milagres. Ele viu que só podia acontecer aquilo se Deus fosse com a pessoa. E ele queria saber. Então Jesus quis dizer para ele: ô Nicodemos, olha, fale daquilo que você já sabe. Fale daquilo que você viu acontecer. Seja minha testemunha, mas você não está crendo nem para ser minha testemunha. Então, irmãos, nós somos testemunhas daquilo que nós já ouvimos e aprendemos do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, mas também daquilo que os nossos olhos já viram Deus fazer no nosso meio. Glória a Deus. Olha, o que ele fez na minha vida, eu já sou testemunha dele. Mas o que ele fez também na vida do meu irmão, na vida de alguém que ouviu o milagre, eu também sou testemunha. E nós temos que testemunhar a glória de Deus, amém? Para alcançar quem? Alcançar os Nicodemos, alcançar os Cornélios, que são políticos, são gente da alta sociedade, mas também nossos irmãozinhos que estão lá na favela, no subúrbio. Nós temos que alcançar todos. Jesus quer usar cada um de nós para alcançar todos, porque Ele quer que todos sejam salvos. Glória a Deus. Vamos agora em João, capítulo 19. Vamos ver aqui o final aqui de Cornélio, se ele creu realmente na pregação de Jesus ou não. João 19, 38. Está falando do sepultamento de Jesus. João 19, 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus. Ele era um político, era discípulo de Jesus, mas ele ficava em oculto. Por quê? Porque ele temia. Então tem muito discípulo que às vezes você fala lá em Brasília, lugarzinho abençoado, né? Como tem gente fazendo coisa errada, mas tem gente de Deus lá. Tem político em oculto lá. Tem homens de Deus lá, que às vezes não fica falando, não fica pregando, mas está honrando o nome de Jesus. Glória a Deus. José de Arimateia era um desses discípulos.
E olha o que ele fez aqui. E rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, que era o centurião, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, e levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha aqui, ele creu no Senhor Jesus, ele creu na pregação de Jesus ali, porque quando Jesus foi morto na cruz, o José de Arimateia pediu lá para tirar o corpo de Jesus na cruz, mas o Nicodemos pegou uma grande oferta de 100 libras e comprou de mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus. Glória a Deus. Ele se tornou também um discípulo de Jesus. Então nós temos que pregar, não importa quem seja, da alta sociedade ou da baixa estirpe, nós temos que pregar para todos, porque Jesus veio para salvar a todos. Jesus não faz acepção de pessoas, todos. Cornélio era um homem também da alta sociedade, mas Cornélio era piedoso, bondoso, dava esmola, ajudava o pobre, orava todo dia, mas Deus mandou o anjo para falar: te falta algo. O que te faltava, Cornélio? Faltava conhecer Jesus Cristo, conhecer a obra de Jesus no Calvário, e mandou Pedro. Pedro foi, pregou para ele. Pedro nem terminou de pregar, o Espírito Santo já encheu toda aquela casa, toda aquela família. Eles foram batizados com o Espírito Santo e depois foi batizado nas águas, e a palavra de Deus se cumpriu, e a palavra de Deus também vai se cumprir na minha vida e na tua. Nós temos que nascer da água e nascer do Espírito Santo. Glória a Deus. E toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, e é isso que eu quero deixar bem gravadinho aqui para mim e para você, toda pessoa que paga o preço, porque você tem que pagar o preço, para você buscar ser cheio do Espírito Santo. Às vezes você vai ter que orar 2 horas por dia, às vezes você vai ter que fazer jejum, você vai ter que fazer sacrifícios ali, porque quando eu quero o Espírito Santo na minha vida, nós temos que pagar esse preço, irmãos. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando você orar, milagres vão acontecer, o morto vai ressuscitar, maravilhas vão acontecer em nome de Jesus. Por quê? Porque os sinais seguirão aqueles que creem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração. Temos que nascer da água e do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós estamos no ministério do Espírito Santo. Vamos colocar de pé e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém?